Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Tô aqui morrendo de saudade, mas é isso mesmo, é importante que a gente respeite essa quarentena e fique em casa. Pessoal, a gente vai ver aqui na nossa videoaula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, tá bom? E vocês vão acompanhar comigo todas as regras básicas, tá certo? E os principais radicais, os principais substituintes, as principais ramificações para que a gente consiga nomear esses hidrocarbonetos, tá tudo bem? Outra coisa, qualquer dúvida vocês podem me procurar que eu estou à disposição. Resolvam os exercícios dos livros, tá bom? E as nossas 5 questõezinhas que estão indo aí com essa nossa videoaula. Galera, sempre quando eu vou nomear um hidrocarboneto, ele deve ser escrito com algumas regras. Por exemplo, eu vou ter um prefixo, um infixo e um sufixo, do jeito que está sendo mostrado aqui ao lado. Pessoal, o prefixo ele sempre vai indicar a quantidade de carbonos. Mas como assim? Sempre quando eu vou nomear um hidrocarboneto, primeiro eu vou escrever quem? As ramificações, que eu também posso chamar de substituintes. Então, primeiro vem os substituintes em ordem alfabética e depois sim vem a cadeia principal, tá bom? Logo em seguida vem o infixo. Depois que eu digo quais são as ramificações e qual é a cadeia principal, tem um infixo. O que é o infixo? É só para me dizer o tipo de saturação ou insaturação. É só para me dizer, em outras palavras, se essa minha cadeia ela é um alcano, alceno ou alcino. Lembrando, alcano eu vou colocar como infixo um an, um alceno eu vou colocar como infixo o en e um alcino eu vou colocar como infixo o in. É como eu brinco com vocês, né? An, en, in. E o sufixo, por enquanto, o sufixo que a gente vai utilizar é a letra O. Por que a letra O? Porque são apenas hidrocarbonetos. São moléculas constituídas apenas por hidrogênios e carbonos. A gente não tem nenhuma função orgânica, só temos hidrocarbonetos. Então, lá na frente, a gente vai substituir esse sufixo por outros que a gente ainda não viu, tá certo? Como é que eu vou escrever os meus prefixos? Como é que eu sei a quantidade de carbonos? Através de palavras, através de, como a gente diz, de propriamente prefixos. Eu tenho met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dudec, tridec, tetradec. Então, dependendo da quantidade de carbonos, eu vou ter um prefixo. Por exemplo, 3 carbonos, prop, 4, but, 1, met. Então, de acordo com a quantidade de carbonos, eu vou ter um prefixo desse. Já para os infixos, como eu falei para vocês, eu posso ter an de alcano, en de alceno, in de alcino, aí sim. A gente vai ver nas regras de nomenclatura que toda vida que alguma coisa se repete, a gente precisa identificar. É por isso que aparece aí os di, en. Por quê? Quando eu tenho um dienos, eu vou ter 2 ligações duplas na minha cadeia. E quando eu tenho um di-in, né? Um di-ino é quando eu tenho 2 ligações triplas nessa minha cadeia. E com sufixo terminado em O. Aqui, agora vocês podem ver alguns substituintes ou algumas ramificações. Toda ramificação ela vai terminar em il. Toda ramificação ela vai terminar em il. Por exemplo, metil é uma ramificação com carbono. Etil é uma ramificação com 2 carbonos. Propil é uma ramificação com 3 carbonos. Só que o propil e o tercbutil e o butil que a gente vai ver, eles possuem algumas variações. Por exemplo, eu posso ter com 3 carbonos, eu posso ter tanto o propil quanto o isopropil. O butil, eu posso ter o butil, posso ter o sec-butil, posso ter o isobutil e posso ter o tercbutil. Já o etenil ou vinil é quando eu tenho 2 carbonos fazendo uma ligação dupla, etenil ou o vinil. Já o benzil, eu vou ter
um carbono ligado a um anel aromático. Aí sim, esse carbono que está ligado ao anel aromático, ele vai se ligar à cadeia principal. O fenil é só o anel aromático ligado à cadeia principal. E eu tenho um naftil, que de acordo com a sua orientação, de acordo com o tipo, a posição da ligação com a cadeia principal, eu posso ter alfa-naftil ou beta-naftil. Uma coisa que é muito importante quando a gente está nomeando e para que a gente escreva a nomenclatura de modo correto, é importante que a gente ache a nossa cadeia principal. Eu coloquei aqui, 4 moléculas, aqui de lado, eu coloquei 4 moléculas para que a gente consiga perceber quais são as cadeias principais. Primeiro de tudo, pessoal, a minha cadeia, ela vai ser uma cadeia principal. Geralmente, a cadeia principal é a maior cadeia. Isso não é uma regra absoluta, entendeu? Eu sempre brinco com vocês que regras da química, exceções a regras, né? Nem sempre a maior cadeia é a cadeia principal, mas geralmente 90%, 95% dos casos dos hidrocarbonetos, a minha cadeia, a maior cadeia é a cadeia principal, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a cadeia principal. Professor, eu estava dando uma olhada nas questões e eu vi uma cadeia que ela empatava. E aí eu olhei nessa questão, olhei o gabarito e vi que tinha um item que era o correto. E por que essa questão não foi anulada? Por que essa questão? Por que não poderia ser os 2 itens? Por que eu errei? Enfim, por que eu acertei? Porque é o seguinte, além de ser a maior cadeia, tem que ser aquela cadeia com maior número de ramificações. Então, no caso, quando vocês estiverem estudando e viram alguma cadeia que empatou, tá certo? E aí vocês contam as ramificações. Aquela que der o maior número de ramificação é a cadeia correta. Professor, mas mesmo assim o empate persistiu. Se o empate persistir mesmo assim, é porque tanto faz como tanto fez. É uma molécula simétrica, então é a mesma coisa, entendeu? O nome vai ser igual de acordo com a IUPAC. Então, pode nomear sem medo, tá bom? Galera, eu primeiro aqui, nessa nossa molécula da esquerda do vídeo, eu já até circulei a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e eu tenho 1, 2, 3 ramificações. E aí o que é que eu faço agora? Como eu achei a cadeia principal, eu já circulei para vocês, né? Já marquei. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para os carbonos que estão se ligando a ela. Então, todos os outros carbonos que não fazem parte da cadeia principal, eu digo que são ramificações ou substituintes. Eu tenho 3 substituintes com um único carbono. Então, essa molécula aí, ela tem 3 metis, né? Passando para a segunda molécula, a da direita do vídeo, da parte superior, eu ainda não vou nomear, vou deixar para a gente nomear daqui a pouco. Nosso objetivo agora é só achar a cadeia principal. Passando para a molécula da direita dela, a gente tem 2 formas de achar a cadeia principal. Na verdade, a gente teria 2 possíveis cadeias principal. A primeira seria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Só que a gente precisa levar em consideração aí, no caso, a ligação dupla. A ligação dupla, ela precisa fazer parte da minha cadeia principal. A dupla, ela é uma obrigatoriedade da minha cadeia principal. A dupla ou a tripla nas minhas insaturações, elas são obrigatoriamente, fazem parte, precisam estar nas cadeias principais. Então, a minha cadeia principal, na verdade, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entendeu? E não 7, como dito antes, entendeu? Então, muito cuidado, muita atenção, porque como eu falei para vocês, nesse instante, nem sempre as cadeias, as maiores cadeias, são as cadeias principais, principalmente quando tiver ligações duplas ou quando tiver ligações triplas. Então, cuidado com alcenos e cuidado com alcinos, entendeu? Então, eles vão fazer parte da cadeia principal, principalmente quando tiver dienos e diínos. Obrigatoriamente aquelas 2 duplas vão fazer parte daquela cadeia principal, tá bom? Já a cadeia
de baixo, tá bom? Da esquerda do vídeo, a dupla também faz parte da cadeia principal, e a nossa cadeia principal ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, a minha cadeia principal. E por fim, na minha quarta molécula aí, que ela é um ciclo, a minha cadeia fechada, ela vai ser a cadeia principal, e eu tenho um único carbono aberto, né? Vamos passar aqui para o próximo. Pessoal, a gente vai agora nomear. Para eu nomear, é importante fazer o que a gente acabou de terminar nesse instante, achar a cadeia principal. Depois de que eu acho a cadeia principal, o que é que eu vou fazer? Eu vou circular, eu vou marcar os meus substituintes, eu vou marcar as minhas ramificações. Então, nessa minha cadeia principal aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, essa minha molécula, eu tenho 1, 2, 3 ramificações. Então eu tenho essa primeira ramificação aqui, que eu vou editar no vídeo, vocês vão ver, vai ser o metil, a segunda metil também, e a terceira metil. Então, no caso aí, será o trimetil. Depois que eu acho as ramificações, identifico quais são elas, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou enumerar a minha cadeia principal. Eu vou enumerar. É importante também que a gente enumere de maneira correta. Por exemplo, eu tenho duas suposições aí. Eu posso numerar da esquerda para a direita e posso numerar da direita para a esquerda. Lembrando, os coeficientes devem ser os menores possíveis. Então eu começo obrigatoriamente aí da esquerda para a direita. Então fica 1, 2, 3, 4 e 5 da esquerda para a direita. Eu tenho duas ramificações no carbono de número 2 e eu tenho uma ramificação no carbono de número, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. E tenho uma ramificação no carbono de número 4. E aí como é que fica? Fica 2,2,4, tá bom? Porque todas são a mesma ramificação, então eu ponho 2,2,4. Eu tenho 3 o que? Metis. Então eu preciso dizer trimetil. Então fica 2,2,4 trimetil. A minha cadeia principal tem quantos carbonos? 5. Então, met, et, prop, but, pent. Então fica 2,2,4 trimetil pente. Como não tem ligações duplas nem triplas, ele vai ser um alcano. Então é pentan. Como não tem função orgânica, ele é apenas um hidrocarboneto, eu finalizo com a letra O. Então fica 2,2,4 trimetilpentano. Morreu aí? Sim, galera. Desculpa por ter parado. Eu só fui pegar um papel e uma caneta para ficar mais fácil para eu poder acompanhar. Porque eu tô vendo a molécula aqui sem nenhuma edição, então eu tô vendo ela toda limpa, entendeu? Então, para eu não me perder e não ficar repetindo demais para vocês, como eu fiz na primeira, peguei um cadernozinho aqui, copiei a molécula e vou acompanhar com vocês a partir do meu caderno, tá bom? Sim, galera. A segunda molécula, como eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração a ligação dupla, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. E aí onde é que a gente vai enumerar? Obviamente a gente tem que contemplar a dupla. Os menores índices tem que estar na ligação dupla. Então eu enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de ter feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar quais são, tá certo? As minhas ramificações. Que tipo de ramificações eu tenho? Eu tenho a de baixo, que é a isopropil, tá certo? Vou circular para vocês identificarem. A de baixo, que é a isopropil, que está no carbono de número 2, tá bom? No carbono de número 3, eu tenho uma ramificação que é o metil.
E no carbono de número 4, eu também tenho metil. Galera, um detalhe muito importante que eu quero que vocês anotem aí, tá certo? Sempre quando eu vou escrever qualquer tipo de ramificação, quando são ramificações diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração a ordem alfabética. Não é o número do carbono que ela tá, que eu vou levar em consideração, não. Eu vou colocar a enumeração em ordem crescente, não. Vai ser em ordem alfabética. Só que tem um detalhe: di, tri, tetra, poli, isso não entra em pente, isso não entra, não conta. Só apenas o próprio nome da ramificação ou o nome do substituinte. O que é que vai entrar? O iso. O que é que vai entrar? O terc, do terc-butil. O que é que vai entrar? O neopentila. Isso entra. Mas di, tri, tetra, pente, isso não entra. Tá bom? Então o que vem primeiro? Isopropil ou metil? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Primeiro vem o isopropil. Então, por mais que estivesse no número diferente aí do que o 2, número 5, 6 ou 7, 5 ou 6, né, que só tem 6 carbonos, eu colocaria, tá certo, o iso primeiro, por causa da ordem alfabética. Sempre eu escrevo as ramificações em ordem alfabética. Então, como é que fica o nome desse hidrocarboneto? Fica 2 isopropil hífen 2 hífen isopropil hífen. Onde é que eu tenho o carbono dos metis? Eu tenho metil no carbono 3 e tenho metil no carbono 4. Então fica 2 isopropil 3,4 dimetil, tá bom? Então fica 3,4 dimetil. Professor, a ordem alfabética, o D. Esse D não conta. O que vai contar vai ser o M da própria ramificação, do próprio nome da ramificação. Esse D a gente não leva em consideração em hipótese alguma. Então fica 2 isopropil 3,4 dimetil, tá certo? Acabou a ramificação, agora eu vou para a cadeia principal. Na cadeia principal eu tenho 6 carbonos. Então fica met, et, prop, but, pent, ex. Ex, tá certo? Ele é um alceno, então fica ex, hífen, N, tá certo? É importantíssimo a gente colocar, na verdade a gente precisa colocar a posição da ligação dupla, tá certo? A gente sempre vai precisar colocar a posição da ligação dupla, tá bom? E a gente sempre conta o menor carbono que ela começa, que ela passa.